Ele espera lá à frente. Se eu vou pisar no fogo, eu tenho que aceitar que vai me queimar. Sim. Não posso viver na ilusão de que eu vou pisar e não vou sentir nada. Então, esse é um podcast diferente, é uma pessoa do anonimato, pelo menos era até antes desse vídeo, né? Olá, malta, sejam todos muito bem-vindos ao Lumicast. Eu tenho aqui um convidado especial, é um irmão mais velho para mim, chama-se Felisberto Maurício. Cota, como é que é? Nas calmas. Nas calmas? Tudo. É um prazer ter-te aqui conosco no Lumicast. Muito obrigado. O Felisberto Maurício é o irmão mais velho da pessoa que ensinou-me a fazer manipulação de imagem, Jorge Maurício. Então, dentro dessa família, eu aprendi muito sobre design, analisar as bases principais para fazer design ou para fazer manipulação. Eu aprendi em casa desse senhor que está aqui com o irmão dele. Então, esse é um podcast diferente, é uma pessoa do anonimato, pelo menos era até antes desse vídeo, né? E nós vamos falar aqui sobre muitos temas, vida pessoal, vida espiritual, vida profissional. Vai ser uma interação, vamos procurar ser o mais imperfeitos possível. Ok. Não transmitirmos perfeição nessa entrevista. Ok. Yeah, Ok. Mokota? Ok, perfeito. Yeah. Vamos falar de tudo um pouco. Então, fala-me um pouco, meu chefe. Como é que é ser o Felisberto Maurício? É a primeira vez que me fazem essa pergunta na vida. Sério? Sério. Como é que é ser o Felisberto Maurício? Yeah. Porque o Felisberto Maurício é uma mistura de coisas. É designer hoje, Yeah. é informático, é amigo, é irmão, é pai, é esposo. Então, raramente lido com esse tipo de perguntas muito específicas e que carecem de uma resposta muito extensiva também, porque imagina, ter que falar dessas áreas todas não é fácil. Mas assim, de forma resumida, ser o Felisberto Maurício é ser uma pessoa que se esforça para sempre alcançar metas em todos os campos da vida, metas profissionais, até mesmo no campo emocional. A nível pessoal, estabeleço metas que na maioria das vezes ficam comigo, não são partilhadas. Só depois de atingir um certo ponto é que eu consigo partilhar essas metas. Então, ser o Felisberto Maurício é um pouco disso, é andar sozinho até certo ponto e depois reconhecer que você precisa que alguém te estenda a mão para chegar onde você quer chegar. Sim. É reconhecer que você não vai fazer o trajeto do 0 ao 100 sozinho. Certo. Você vai precisar de alguém ao longo do trajeto. Então, basicamente é isso. Esse teu padrão de vida, no teu ponto de vista, é algo individual ou que todo ser humano deveria adotar? Bem, eu posso dizer que não é necessariamente uma coisa que todo ser humano precisa adotar, porque cada pessoa faz a sua escolha. Sim. E vive com base naquilo que escolheu, Yeah. não é? Yeah. Cada pessoa sabe que fruto vai colher, por exemplo, se escolher ser ou humilde ou então orgulhoso. Porque a pessoa pode bater no peito e dizer eu sou orgulhoso, Sim. mas ele tem que assumir que depois vai colher consequências disso. Exatamente. Sejam positivas ou negativas. Certo. Então, eu não consigo taxativamente dizer que qualquer pessoa ou todos deviam aplicar os princípios na forma em que eu aplico. Boa. Cada pessoa é livre de escolher os seus princípios, mas uma coisa que eu acho que todo mundo deve fazer é saber o que lhe espera lá à frente. Se eu vou pisar no fogo, eu tenho que aceitar que vai me queimar. Sim. Não posso viver na ilusão de que eu vou pisar e não vou sentir nada. Sim. Posso até não mostrar que eu estou a sentir. Certo. Posso até pisar e Sim. rir, né? Ou sorrir para as pessoas. Yeah. Mas eu tenho que mentalizar que eu sei que vai doer. Yeah. Eu simplesmente vou aguentar aquela dor. Boa. Então é basicamente isso. Frisaste aqui, quando eu perguntei sobre como é ser o Felisberto Maurício, frisaste a parte em que tu és designer, em que és Exato. informático, em que és pai, em que és cristão. Entre essas 4 coisas, e és amigo também. Ok. Entre essas 5 coisas que você é, qual é a que você mais trabalha qual seria o termo mais adequado? Qual é a que mais é um desafio você se manter lá? Entre ser designer, ser informático, ser pai, ser amigo Ok. e ser cristão. Ok. Yeah. Naturalmente, ser cristão.
Como? É trabalhoso. Parece fácil, né? Yeah. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. É trabalhoso. Porque Ser cristão é difícil no teu ponto de vista? é difícil. Desde os tempos antigos ou só nesse tempo? Não, desde sempre. Ok. Desde sempre. Naturalmente, né? É como o que acontece com o carro, por exemplo. Você precisa tirá-lo com a primeira mudança. Sim. Não é? É uma mudança de força, exige força. Sim. Mas à medida em que você vai andando, a segunda, a terceira, a força já não é tão necessária, é mais uma questão de velocidade. Mais uma questão de velocidade. Exato. Ainda assim, a dado ponto da tua jornada, você vai precisar alternar as mudanças. Você Sim. não vai andar só na quinta, que é só velocidade. Sim. Sempre vai ter aquele ponto em que você vai precisar voltar para a mudança de força. Certo. Então, o mesmo acontece com a espiritualidade, com o lado cristão. O cristão treina a sua vida para viver de acordo com a personalidade de Cristo, né? Daí o nome ser cristão. Sim, Você seguidores segue de Cristo, sim. Exato. No entanto, não é um processo automático que você, tipo, se torna um master naquilo e chega uma altura que você já não precisa fazer muito esforço. Não. É um processo em que a tua atenção precisa ser melhorada a cada dia que passa. Tu nunca vais poder te sentir confortável, por exemplo, e dizer, olha, eu já atingi a humildade necessária para ser um cristão. Já não preciso trabalhar na minha humildade, agora vou trabalhar noutra qualidade. Não, nunca vai chegar a esse ponto. Ela não é estática. Não é estática, exato. O homem cultiva qualidades relativas, não absoluta. Boa. Você hoje pode estar num espírito bem mais humilde, mas amanhã uma situação acontece e de repente você frustra. Aquela humildade, está a perceber, né? Exato. Então, por causa disso, eu reconheço que o lado cristão chega a ser o mais difícil, porque ele precisa ser trabalhado todos os dias. Certo. E tem outra coisa. Nós somos primeiramente carnais e só depois espirituais. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. Sim. À medida em que vamos crescendo, é que nós vamos aprendendo as leis da Bíblia, que vão fazendo mudanças na nossa forma de ser. Então, se nós somos primariamente carnais antes de espirituais, quer dizer que a carne tem uma certa predominância, tem um certo controle. Então, a nossa luta como cristãos é sempre abafar aquele controle que a carne tem. Ele, na verdade, nunca desaparece. Toda a tua vida, o controle que a carne tem sobre você não desaparece. Simplesmente algumas pessoas conseguem dominá-lo, conseguem controlar. E esse é um exercício que você faz a vida toda. A vida toda? A vida toda. Por isso é que você vê mais velhos, às vezes, estão muito bem na fé, né? Vamos deixar aqui de lado o conceito ou a denominação religiosa. Eu quando estou a falar de Bíblia, eu prefiro só falar de Bíblia. Exato. Vamos falar de cristãos. Não falamos de religião. Por isso é que você vê uma pessoa adulta, vamos falar 40, 50 anos de idade, de repente se desvia da fé. Você vê casos de mais velhos com 50 anos que estão a se deixar cair por miúdas de 15, 20 e pouco, 18 anos de idade. Por quê? Porque, embora tenha vivido toda a sua vida como cristão, a dado ponto da sua vida, ele perde o controle de alguma coisa. Sim. Ou se descuida com alguma coisa. Sim. A partir do momento que você se descuida, então Satanás toma controle, explora aquele lado e ele é tão esperto que ele não tem pressa. Assim que ele se apercebe de alguma coisa que ele pode aproveitar, o importante para ele é você não perceber que ele já se apercebeu da tua fraqueza. Então ele não vem logo assim pela frente. Olha, lembro-me desse tema, nós uma vez estávamos a falar sobre isso. E lembro-me que uma vez me disseste: Abraão, Satanás tem muita experiência. Mano, Satanás tem muita experiência. Ei, não brinca com esse pai. O importante para ele é você não se aperceber que ele já tomou conta da situação. É tudo que ele precisa. Eu lembro-me disso que tu me falaste. Satanás tem milhões de anos de experiência. Quanto mais você pensar, não, eu estou bem, eu não sei o quê, tá bom, ele gosta assim. Exato. Porque ele já analisa os seres humanos desde a criação, estás a ver? Ele já analisa o nosso perfil comportamental há muito tempo. Nós temos padrões comportamentais. Exato. Que ele já sabe se quando falar isso, reagir assim no sítio X, já sei como lhe atacar. Exatamente isso. Poxa, as grandes cenas. Mas uma cena que eu, assim, olho, agora que frisaste sobre Satanás tomar conta da situação em que nós podemos nos envolver muitas vezes, eu quero entender. Certamente nós é que abrimos as portas para Satanás entrar. Exato.
Isso, sobre a porta estar aberta ou fechada, nós temos esse controle. Temos sim. Nós temos esse controle. Agora, eu quero entender, Satanás ouve as nossas orações, ouve os nossos pensamentos ou sentimentos? Não. No teu ponto de vista? Não, ele não tem esse poder. Satanás não tem o poder de ouvir as nossas orações? Não tem esse poder. Como? Não tem nem permissão de Deus para ele fazer isso, porque a oração é a comunicação com Deus. É como você estar aqui, você quer falar comigo em privado, tem outras pessoas na sala, você tem o poder de pedir que as pessoas se retirem para nós falarmos em privado. Sim. Exato. Então, Deus fez a oração como esse meio de comunicação entre ele e o homem. É um meio privado de comunicação. Satanás não ouve orações? Não. Eu posso estar tipo aqui assim a falar, a orar, a voz, mas ele pode estar a me ouvir? Pode estar a te ouvir, mas que poder é que ele tem sobre a tua oração? Imagine, se Satanás tivesse acesso às nossas orações, nós estaríamos muito mais fracos. Muito mais fracos. Porque há lutas nossas que nós só fazemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, obviamente. por meio de Jesus Cristo. Mas ninguém sabe. E nós temos essa vantagem. O facto de às vezes as pessoas não saberem contra o que estamos a lutar, dá-nos a vantagem de não sermos atacados exatamente naquele ponto. E o que é que o diabo faz para perceber exatamente onde é que o Felisberto está a cair, onde é que o Megalume está a cair? Ele usa astúcia. Eu estou a andar, vai passar uma mulata, toda jeitosinha, eu vou olhar assim e vou virar. Um segundo. Vou olhar e vou virar. Há quem vai dizer, pô, isso é forte, meu. Essa dama bem bala, olhou assim um segundo e já virou, não ficou assim a observar para ver os terminais e tal. Há quem vai me admirar por isso. Mas o diabo vai dizer assim, ok, tá aí a falha dele. É exatamente esse perfil que lhe chama a atenção. Esse é o tipo dele. O brada dele ao lado, o demônio vai dizer, não, mas o cota diabo, ele só olhou assim um segundo. Ele vai dizer, calma filho, eu sei o que é que eu estou a fazer. São anos e anos de experiência. Esse um segundo que ele olhou é suficiente. Você começa só já a preparar tudo que eu te falar para você meter no caminho dele, você mete. E aí tá feito. É assim que ele ataca. Eu me fico a falar, diabo é sujo. Mas ele eu acho que ele é assim, muito bom em criar armadilhas, se aproveitando das nossas próprias fraquezas. Exato. Porque eu acho que ele consegue criar as ideias das armadilhas olhando para as nossas fraquezas. Sim. Porque se ele não conseguir observar as nossas fraquezas, ele fica indeciso, não sabe em qual armadilha nós vamos cair. Ele vai nos tentar, então exato. ele precisa assim observar tipo, os nossos atos, para onde nós vamos, como nós falamos, com quem nós falamos, o que nós assistimos, como nos alimentamos com o que vemos, com o que ouvimos, estás a ver? Então Exatamente. Satanás consegue, acho que ele observa muito a forma como nós nos alimentamos. Por exemplo, eu vou aqui falar abertamente de uma situação que eu vivi até voltar a ser cristão, até voltar à organização, a ser testemunha de Jeová, foi ter que lidar por muito tempo com a imoralidade. Ok. Tu sabes essa minha experiência difícil que eu vivi, porque tu me conheces bem, tu sabes, eu não bebo, eu não fumo, não curto festas, não uso drogas, não namoro. Então, se existe algo que eu tive muito esse problema, e ainda existe, foi o que nós falamos sobre, nós trabalhamos qualidades, elas não são absolutas, são coisas que nós vamos continuar a trabalhar até o fim das nossas vidas. Então o meu maior problema, tipo assim, a minha pedra no sapato sempre foi o quesito sexo. E para mim voltar a ser o cristão que hoje estou a me tornar assim aos poucos, paulatinamente, com a ajuda de Jeová, porque é preciso ter muita ajuda de Jeová. Porque se for só nós, com as nossas próprias forças, é uma missão impossível. Não dá certo. É uma missão basicamente assim, impossível. Então eu comecei a ver, eu me questionei como é que eu poderia melhorar isso. Por onde é que eu poderia começar? Porque a necessidade de cometer o pecado era muito forte. Mas eu tive que entender e começar a estudar que toda necessidade tem uma fonte de alimentação. Certo. Estás a perceber? Percebo. Seja ela necessidade boa ou ruim, toda necessidade é alimentada por tem uma fonte, coisa, existe alguma coisa que alimenta essa necessidade carnal. Tanto podemos dizer, tanto necessidades carnais como necessidades espirituais. Para você alimentar as suas necessidades espirituais, você tem que meditar, você tem que orar, você tem que pregar, você tem que assistir às reuniões, você tem que fazer um montão de coisas para manter essa necessidade sempre a ti, para suprir essas mesmas necessidades. Então, com necessidades carnais não é diferente. Então, a minha luta foi começar a identificar
quais eram as coisas que aumentavam sempre essa minha necessidade de cair no erro. Ok. Comecei, afinal, por coisas muito pequenas. Filmes que transmitiam imoralidade de forma muito sutil. Ok. Estás a ver? exato. Filmes que transmitiam imoralidade de forma muito sutil. Vão te dizer, não é imoral, são amassos, são beijos, são carícias. E Satanás não precisa. Quando eu comecei a estudar esse tema de forma profunda, eu comecei a ver que Satanás não precisa de te expor o imoral assim de forma muito visível. Não precisa. Estás a ver? Ele tenta embelezar o errado. Tipo, transformar o errado como se fosse uma cena normal. Tipo, transformar o errado em algo normal. Exato. E eu comecei a ver isso. Isso partia nos filmes que a pessoa assistia, nas músicas que a pessoa assistia, Exato, vídeos no Instagram, vídeos no TikTok, detalhes assim. Então, o que é que eu fui observando? O que é que acontece? O Satanás, o nosso cérebro, por si só, começa a criar sementes dentro de nós. O que é que acontece? Você vai ouvir uma música que fala sobre o corpo de uma mulher, a estrutura dela, a beleza, esbelta, não sei o quê. Aquilo vai criando pequenas sementes dentro de ti. Pá, Certo. de música só. Certo. Quando você ver um filme com a imoralidade embelezada, também vai criando pequenas sementes dentro de ti. Certo. Estás a ver? Certo. Quando você vê fotos de mulheres seminuas no Instagram, quando você vê vídeos de mulheres no TikTok ou no Facebook, também vai criando sementes. Exato. Quando você notar, você vai ter várias sementes dentro da tua mente. E depois o que é que essas sementes vão fazer? Essas sementes vão começar a progredir, vão começar a se enraizar uma com as outras. Exato. Quando essas sementes começarem a se enraizar, sem você notar, a tua necessidade de consumir coisas imorais está muito elevada. Exato. E quando você dá conta, você não vai conseguir controlar. Ok. Porque não foi algo tipo assim visível que te deixou cair. É o que eu Certo. digo. A inclinação à pornografia não é porque diretamente você viu pornografia, você se prendeu à pornografia. Exato. Estás a ver? São pequenos detalhes e conteúdos que, sem você dar conta, te levaram a ter dependência sobre a pornografia. É isso. Só que as pessoas não observam, as pessoas pensam que o problema principal é a pornografia. Não é a pornografia. Exato. É as músicas que você ouve, é os filmes que você assiste, é as conversas imorais e obscenas que você tem, é os lugares que você frequenta, é os meios. Tá tudo. É um sistema. Exato. Porque se você começa a se abster desse sistema imoral, músicas, filmes, imagens, conversas imorais, você começa a enfraquecer essa necessidade imoral dentro de ti. Exato. Estás a ver? Porque essa necessidade precisa ser alimentada. Precisa ser alimentada, exato. Só a pornografia por si só não tem todo esse poder de alimentar a quantidade de necessidade imoral que você tem dentro de ti. Não tem. Certo. A pornografia por si só não tem esse power. Exato. Não é possível. Por isso é que é um conjunto de elementos que você precisa se alimentar com os olhos, com os ouvidos, certo? Porque existem várias formas de se alimentar. Sim. Com os olhos, com os ouvidos e com a boca. Sim. Então, quando você vai se alimentando com esses três canais, você vai basicamente aumentando a tua necessidade de querer ter acesso à imoralidade. Ok. Quando eu comecei a estudar todos esses pontos, eu comecei a orar assim a Jeová para me ajudar a me afastar dessas coisas. Ok. Porque, imagina, eram músicas que faziam parte do meu dia a dia. Ok. Eram filmes que faziam parte do meu dia a dia. Filmes que eu não achava como coisas inofensivas. Sim. Que no final das contas, Satanás usa esses filmes para poder desencaminhar aqueles que querem fazer o que é certo aos olhos de Jeová. Exato. Essa é uma das artimanhas que ele mais usa. Normalizar o errado. Certo. Mas eu disse, fogo, Jeová, vai ser muito trabalhoso para mim. Eu gosto desses filmes. Estás a ver? E às vezes nesses filmes, tu tiras técnicas de como estar com uma dama. Estás a ver? Exato, Coisas exato, assim, sim. o habitual e tal. Exato. E eu tive que trabalhar, assim, isso por muito tempo. Ok. E vais continuar a trabalhar, ainda não parou. Não para. Continua a trabalhar. E às vezes há quedas ainda, cais. Sim, é um processo. É um processo. É um processo em que você cai. Pode não ser quedas constantes. As quedas podem ter assim um espaço muito grande. De tempo, né? exato, Mas mesmo o que alimenta esse espaço grande é a constância na alimentação espiritual. Exato. Hoje é uma cena que eu faço muito. Eu te disse, nós estávamos a conversar sobre isso e eu fiquei surpreendido quando me falaste que o teu irmão Dino medita na Bíblia todos os dias. Não brinca com aquele puto. Aquele é monstro. Não, Você quando me falou isso, eu disse... Ela agora é ancião, né? É ancião, Yeah. Você quando me falou isso, eu disse... Esse monstro, esse é dos meus. Yeah. Porque o que é que acontece?
eu tive o mesmo problema. Ok. Eu meditava na Bíblia de vez em quando. Ok. Só que o meditar de vez em quando não era suficiente para combater as minhas necessidades carnais. Exato. Ou as minhas necessidades imorais. Ok. O que é que eu fazia? Eu estudava a Bíblia uma vez a semana. Comecei por estudar a Bíblia uma vez a semana. Ok. Não estava a ser suficiente. Porque eu tive que quando eu vi que estudar a Bíblia uma vez a semana não estava a ser suficiente, eu tive que entender qual era a causa de eu estar sempre a ter declínios na vida imoral. Porque eu estava exato. sempre a cair. Sim, você está a estudar, mas cai. Fica assim estás a estudar, mas estás sempre a cair. Mas fazer o que é necessário, estou a ler a mas na Bíblia, mesma... estou a orar e pronto. Ok. Então, peguei um exemplo muito importante, uma questão. No exemplo foi, se você comer num dia, imagina que você só se alimenta uma vez a semana, e você nesse um dia, que é na segunda, só comes a segunda-feira, e nessa segunda-feira você tem 8 refeições por dia. Você acha que mesmo você tendo 8 refeições por dia, uma vez a semana, vai ser suficiente para você viver a semana toda sem comer? Exato. Não é suficiente. Uma boa análise. Estás a perceber? Uma boa análise. Se você comer segunda e terça, nem que você ter 8 refeições nesses 2 dias, vai ser suficiente para te aguentar toda a semana sem comer? Não vai ser suficiente. O que é que você precisa? Você precisa comer todos os dias. Ok. Nem que for só 3 vezes ao dia, ou 2 vezes ao dia. Você precisa comer todos os dias para se manter de pé. Então, com o alimento espiritual ou com a meditação bíblica, é basicamente a mesma coisa. Certo. Por que é a mesma coisa? Porque Satanás não te procura uma vez por semana para te tentar. Satanás te procura todos os dias do mês, da semana, do mês e do ano para te tentar. Significa que o teu alimento espiritual tem que ser diário. Exato. Para contrapor aos Para desafios contrapor aos desafios que Satanás vai colocar na tua vida, na tua frente e na tua família. Quando eu enxerguei as coisas dessa maneira, mudei a minha rotina de alimentação espiritual. Passei a me alimentar todos os dias. Hoje, sempre que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é meditar. Ok. Vou ler, vou estudar o exame, vou meditar textos bíblicos, vou fazer oração, vou ouvir um cântico, vou orar. Depois de orar, eu vou sentir que estou pronto para lidar com os desafios do dia. Exato. Vou sair. Exato. Eu, depois de meditar, sinto que já não tenho nenhuma responsabilidade a cumprir com o tipo, a parte mais importante do meu dia já está resolvida. Exato. O resto, se vai dar certo, se não vai dar certo, a parte mais importante com Jeová já resolvi. Então, quando eu te ouço a falar essas coisas, me remete a pensar muito esses aspectos. Mas um ponto não é fácil, Cota. Não é fácil. E olha, tem casos em que você se alimenta bem em sentido espiritual, não é? Estás a seguir uma boa rotina, mas às vezes o pecado é tão tentador que no momento que você se apercebe que você está a fazer uma besteira, você para e lembra do poder da oração. Pô, eu falo com Deus, se eu pedir ajuda dele para amortecer os meus membros, Ele vai ajudar. Ele vai. São as orações que ela atende na hora. Vem uma outra voz, mas não ora. Não ora. É só essa vez. Não é para levar. Está a perceber? É uma luta chata. Você lembrou de uma ferramenta importante para combater o diabo naquele momento. Mas a carne, aquela predominância, ela está a te dizer, olha, se você orar, não vai acontecer. Se você orar, você vai perder. Tá vendo? O Deus que você vai orar vai te ajudar mesmo. Esse mambo vai embora. Vai embora. Quer dizer, o próprio pecado está a te confirmar que a tua força é suficiente para lhe abater. Mas a carne está a te dizer, eu quero. E às vezes vai te dizer assim, não, é só uma vez. Só essa vez. E depois tem aqueles casos, pô, eu já resisti daquela vez. Se for então o caso daquela dama que está a te fazer confusão há boa de tempo, e depois os bradas, toda hora no teu pé, mas eu não estou a te entender, essa dama é em dia, e depois ela não quer nada sério contigo, só quer mesmo cair contigo. E qual é o teu problema então? Qual é o teu problema? Você já resistiu a primeira vez, você conseguiu suportar os amigos, você conseguiu resistir às tentações que ela colocou, mas chegou aquele dia que, é mesmo o dia do diabo, você está fraco. É mesmo o dia do diabo. Mas também é o dia de você lembrar que você tem um Deus. Sim, que não te larga. Se calhar, né, vamos compará-lo a um exame na escola. Você tem a primeira parcelar, a segunda parcelar e depois tem o exame. Sim. Estiveste bem na primeira parcelar, na segunda parcelar, mas o exame tem um peso diferente. Você tem a obrigação de estar bem no exame. Então, há testes que surgem como o exame. Você lembra da matéria, você lembra da resposta certa,
mas ao mesmo tempo tem aí a carne a te dizer, não, se você orar, o teu objetivo vai ser alcançado. Deus Sim. vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Mas esse man vai embora. Yeah. E você vai se arrepender se não tocaste por Deus. Yeah. Vais te arrepender de você não lhe tocar. Yeah. Amen. Você avança. Então, só para perceber que às vezes, mesmo com uma rotina boa, o desafio ainda é grande. Imagina então quando você não tem uma rotina em condições. Yeah. Estás entregue, man, é uma maré, você nada. Hoje tu és casado, és pai de família. Eu quero entender, hoje como casado, tu ainda enfrentas tentações de pessoas do sexo oposto? Olha, teve uma altura que sim, ainda passei por isso. É importante reconhecer isso, né? Nós não podemos estar aqui a simular comportamentos de quando a pessoa se casa, fecha os seus olhos e ele já não vê beleza por aí. Sim. Não vamos fingir isso. Mas a grande diferença está na forma como você conhece a pessoa que está contigo. Sim. E no que você realmente valoriza numa mulher. Ok. A partir do momento que eu passei a valorizar as qualidades únicas da minha esposa, qualquer outra mulher bonita, ou até mesmo mais bonita do que ela, passou a ser uma pessoa, vou dizer assim, normal de se olhar. Sério. Porque, passado algum tempo, você percebe o que realmente faz diferença na vida. Se é o prazer sexual que você vai ter, que são 3, 5, 10 minutos. Yeah. Ou então se é o companheirismo que... Você tanto procura na vida. Exato, que você tanto procura na vida e que você sabe que você já encontrou. Eu e a minha dama temos uma cena. Tu conheces o casal, obviamente. Às vezes parecemos amigos que estão a irritar um ao outro. Sim, eu sei. Yeah. Só para teres uma ideia. Argentina, França, 2022. A minha dama quis que o Mbappé marcasse para estragar a festa da Argentina. Ok. Pô, e aquele mambo irritou-me, man. E ela sabia que aquilo ia me irritar, mas fez aquilo para me irritar mesmo. Sim. Mas é o nosso jeito natural. Sim. Mas nem sempre foi assim. Ok. Nem sempre foi assim. Já teve uma altura que ela apoiar a França naquele momento que eu quero que o Messi ganhe e depois esfregar aquilo na cara dos Ronaldetes. Yeah. Eu ia me chatear com aquilo de uma forma bizarra. Pô, então teu marido quer que a Argentina ganhe, você está aqui a fazer festas, Mbappé marca. É que o Mbappé ia chegando para a baliza, ela levanta, marca. E eu estou assim a olhar para a baby. Vi, não, fogo, já teve uma altura que eu ficava chateado com isso, mas agora eu aprecio isso nela. É aquele gesto da amizade dentro do casamento. Então, isso aqui automaticamente inibe ou anula o efeito que uma mulher bonita fora do meu casamento teria sobre mim. Ok. Então já não olho para mulheres fora do casamento como alguém que tipo, pô, gostaria. Pô, essa dama em dia, meu, pô, quem me dera uns 5 minutos com essa dama. Já não, porque eu já conheço aqueles 5 minutos. Ok, Já sei que, ok. primeiro, não passam dos 5 minutos. Ok. E segundo, são 5 minutos e depois uma vida inteira de arrependimento. Uma vida inteira de A consciência arrependimento. pesada. Isso remete-me agora a questionar essa mentalidade que você hoje tem de olhar para mulheres que estão fora. Hoje tu és um homem casado e tu basicamente tens uma visão completamente diferente porque acabaste de mostrar que tu dás um nível de valorização muito elevado à tua esposa, à tua parceira de vida. Mas essa mentalidade que você hoje tem, que é uma forma de pensar muito rara no mundo atual, eu quero entender, essa é uma mentalidade do Beto, o ser humano normal, ou o Beto, o cristão? Porque quando um ser humano, porque essa mentalidade você transcendeu, tu precisas Exato. transcender para Certo. chegar a essa mentalidade, para chegar a essa conclusão, porque nós hoje vemos muitas pessoas super inteligentes, Exato. a nível técnico, super inteligentes, e também acho que há uma confusão das pessoas confundirem inteligência técnica com inteligência emocional. Exato. Mas São coisas bem são diferentes, coisas sim. completamente diferentes. Como? Qual dos Betos é que pensa assim? Qual dos Betos é que consegue colocar a sua mulher no top de todas as mulheres na face da terra? Mas também não podemos... claro, que tu não disseste que tu não te sentes atraído por outras mulheres de fora. Isso é normal de todo homem. Sim, isso como é também uma a esposa reação. pode também sentir-se atraída por Exato, alguém. exato. Isso é normal. Mas agora eu quero entender esse controle, porque isso é uma gestão interna que você tem muito poderosa, que nem todo ser humano consegue atingir esse nível. Ok. Mas como você já transcendeu, eu quero entender, é o Beto o ser humano normal ou é o Beto o cristão? Aquele que tem uma ligação direta com o Criador? Ok.
Repito aqui um pouco daquilo que eu já falei no princípio. Nós somos primeiramente carnais Sim. e depois espirituais. Sim. Então, esse controle que assume essa situação é naturalmente o produto do meu estudo da Bíblia. Ok. Porque se não fosse cristão, eu teria um pensamento baseado na pessoa que governa esse mundo. Se eu não sou cristão, a minha forma de pensar é de um mundano. Eu posso até ser Certo. um bom cidadão. Boa. Eu conheço Boa. muito bom cidadão, ou vou falar assim no plural, muitos bons cidadãos que, para eles disparatar é uma coisa normal. Disparatar Mas não é uma coisa disparatar. normal. Um vai para aquilo, vai para isso, um vai para aquilo da tua mãe. Para eles é uma coisa normal. Mas não são necessariamente más pessoas. Ok. Você lhe pede ajuda, ele está disposto a dar. Às vezes ajuda-te muito melhor do que um cristão. Sério? Ok. Mas não é cristão. Mas não é cristão. Não é cristão. Ok. Então, só para dizer que até mesmo uma pessoa boa, que não tem Cristo na sua vida, até certo ponto, vai ter um pensamento, vai ter um comportamento que mostra que ele não tem espiritualidade. Que mostra que ele é governado pelo governador desse mundo, que é Sim. Satanás, o diabo. Sim. Então, a partir do momento que eu cultivo uma mentalidade espiritual que me permite ver as coisas num prisma diferente, eu tenho que reconhecer que esse cara que colocou a esposa dele nesse patamar em que quando vier vamos imaginar uma mulata que está a passar e o bairro está todo a se escandalizar, megalumes. O people está todo assim a olhar, pô, essa dama, e depois elas percebem, ela está em direção ao Beto. Pô, isso é sortudo, meu, essa dama que todo mundo quer está aí no Beto. Essa dama, eu quando olhar para ela, naturalmente, o que todo mundo está a ver, eu vou ver, porque eu não sou cego. Sim. Mas, por causa da experiência, eu vou pensar, vai ser quanto tempo com ela? Vamos dizer uma noite. Uma noite, tá? E depois daquela uma noite, como é que fica o resto da minha vida? Minha esposa, minhas filhas. Como é que fica? A minha consciência, a minha relação com Deus. Então, todo esse pensamento, eu não ganhei isso sentando no sofá, ficando a imaginar, a pensar, não. Todo esse pensamento é produto do Beto cristão. Boa. Eu tive que estudar a Bíblia para chegar até esse pensamento. Não sei, se há quem chega até esse pensamento sem o estudo da Bíblia, bato pala. Mas eu precisei fazer isso. Tanto que, uma coisa que eu sempre digo à minha esposa, o dia que nós deixarmos de aplicar os princípios da Bíblia no nosso casamento, independentemente de que nível espiritual nós atingimos, mas o dia que nos propormos a deixar de aplicar princípios, é o dia que o nosso casamento vai acabar. Exato. Não vai acabar naquele momento, porque até o fim de uma coisa tem o seu começo. Sim, assinaram a sentença do fim do vosso casamento. Exato. Porque não funciona. Não funciona. A partir do momento que eu deixar de aplicar princípios bíblicos, eu me torno simplesmente carnal. E a carne, até a Bíblia reconhece, é fraca. A carne é fraca. Fraca, fraquíssima, fraquíssima. Ser cristão tem muitas vantagens. Muitas. Tem todas as vantagens. Tem todas as vantagens. Mas o mundo faz transparecer que não há vantagens nenhuma em ser cristão. Claro, é só pensar em quem governa o mundo. Há um ponto hoje que eu friso, nós quando falamos, eu, tu, Afonso, e vai estar aqui também nesta cadeira, vai estar aí vou estar aqui a entrevistá-lo brevemente também. Ok. Porque depois de ti é uma das super pessoas que eu assim acho boa à frente. Okay. O Afonso é super. Já conversei com ele algumas vezes Afonso, também. Afonso não é humano. É bem informado aquele cara. Mano, bem informado. Eu gosto de estar rodeado no meio de pessoas assim. Ok. Nós falávamos um bocadinho mais sobre os cristãos hoje em dia, não no seu todo, tem certamente os cristãos verdadeiros, mas hoje em dia as pessoas quando pensam em adorar a Deus, elas escolhem adorar segundo aquilo que lhes é confortável. Exato. Estás a ver? Exato. Elas escolhem como vão adorar a Deus. Elas não seguem ao pé da letra aquilo que Jeová quer que elas façam. Certo. Estás a ver? Procuram conforto, não é? Exatamente, procuram conforto. Aqui diz não vou roubar, não vou matar,
não vou fumar, tá bom, vou ficar com esses três. Agora, imoralidade sexual, burlas, corrupção, isso eu posso fazer, isso a minha consciência me permite. As pessoas pensam, existem muitas pessoas que se enganam achando que estão a adorar a Deus e no final das contas, Deus se calhar nem conhece elas. Ok. A adoração delas nunca chegou lá acima. Jesus nunca levou a adoração delas ao Pai. Porque é uma adoração impura. Porque elas estão a fazer a sua própria vontade, não estão a fazer a vontade do Criador. Certo. Então, eu vejo muitas vezes isso hoje na sociedade. As pessoas adorarem com limitações. Não, Deus é até aqui. As pessoas hoje adoram como se estivessem a fazer um favor ao Criador. Muito pelo contrário. Deus é que está a nos fazer um favor. Exato. E que favor. Deus é que... As pessoas pensam que ser cristão é fazer favor a Deus. Tipo, hoje não vou ir na igreja, vou ir quando eu puder. Hoje não acordei muito bem, não vou à igreja. Hoje não me sinto confortável, não vou pregar. Tenho um hoje compromisso, hoje tenho um compromisso e não vou à igreja. A igreja não é compromisso. Quer dizer, a pessoa está a agir como se estivesse a fazer um favor a Deus. Isso é uma autêntica falta de respeito. Porque se nós analisarmos bem, Deus é que está a nos fazer um favor, porque Deus não precisa de nós. Não nos precisa, sim. Sim, as pessoas precisam analisar isso assim detalhadamente. Exato. Deus não precisa dos seres humanos. Deus não precisa de ninguém aqui na terra para seguir a vida dele. Exato. Então, o fato de Jeová estar a cuidar desse alimento espiritual, desde os tempos, a Bíblia podia ser extinguida há muito tempo. Já não podia existir. Sim. Mas o fato dele preservar esse alimento espiritual, desde os tempos antigos até os tempos atuais, mostra o quanto ele realmente quer nos ver bem. Exato. Porque é através da Bíblia que conseguimos manter o equilíbrio na sociedade. Hoje em dia existem aquelas pessoas que dizem Deus não existe. Deus não existe, não acredito que Deus existe, porque se Deus existisse, o mundo não estaria como está hoje. Exato. Se Deus existisse, as pessoas não estariam a sofrer como estão a sofrer hoje, as pessoas não estariam a passar fome, todas essas guerras não estariam a acontecer, o mundo não estaria dividido dessa maneira, não teria roubos, não teria traição, não teria ódio, a morte não existisse. Então é complicado você me dizer que Deus existe e eu ver o mundo na condição em que está. As pessoas muitas vezes esquecem, e a Bíblia é muito específica em falar isso. Acho que é em Romanos 5,12 a Bíblia é bem específica em dizer que o mundo está como está, não por causa da escolha de Jeová, mas por causa da escolha dos próprios homens. Os próprios homens, certo. Foi o homem quem escolheu colocar o mundo onde está. E o que é que Jeová tem feito hoje? Jeová ainda tem se esforçado muito para reajustar as coisas. Jeová não nos fez para nós sofrermos como nós estamos a sofrer hoje. Jeová não nos fez para nós crescermos até pouca idade e depois morrermos. Deus nos fez para vivermos para sempre. Exato. Sem dor, sem sofrimento, sem doenças, sem nada disso. É para nós vivermos para sempre. Mas o homem, por causa da sua ganância, decidiu escolher um caminho diferente. E hoje todos os conflitos que nós vemos na face da Terra, maioritariamente é por causa de interesses internos. Conflitos de interesse. Exato. É basicamente tudo mesmo, é conflito de interesse. É conflitos de interesse. Tudo isso é conflitos de interesse. Se tu não vais me dar isso, o meu governo vai agir assim. Se o meu governo também não vai dar isso, então eu vou te privar disso. Não vais ter acesso a isso, não vais ter acesso àquilo. Tudo isso são conflitos de interesse. Não tem nada a ver com Deus. E outra coisa que às vezes eu vejo assim as pessoas a falarem, não, Deus tinha que intervir mais, Deus tinha que não sei o quê. Só que as pessoas têm que perceber que nem tudo Deus vai intervir. Porque o governo que governa o mundo não é o governo de Deus. Não é o de Deus, exato. É o governo de Satanás, o diabo. Exato. Então Jeová não pode estar o tempo todo a interferir no governo de Satanás. Porque qual a confusão que houve nos céus? Satanás contrapôs Jeová. Ele disse que você governa mal. Exato. E que ele faria melhor do que o próprio Jeová. Então Jeová lhe disse, já que você acha isso, tá bom, vai. E faz. Depois vamos ver quem realmente tem autoridade ou a melhor maneira de governar todo o sistema que existe. E nós estamos a ver que sim, só Jeová tem o poder de governar a terra. Existem respostas que hoje nós não vamos ter, porque quem está a governar o mundo não é Deus. Não é Deus, exato. Imagina um Deus que é limpo, santo, verdadeiro, puro em todos os aspectos. Vai governar um mundo assim cheio de caos.
O mundo está mais imundo do que outra coisa. E acaba se tornando mais imundo, não por coisas materiais, mas pela mentalidade que o ser humano vai adquirindo com o passar do tempo. Exato, que só piora. Que só piora. Exato. Por Então, isso é que o próprio mundo vai de mal a pior. Né? Mesmo de quando mal a- parece estar a melhorar, na estás a ver? verdade. Vai de mal a pior. Por isso é que acho que é Apocalipse, que Jeová diz, Apocalipse 21:5, que Jeová diz que em breve ele enxugará todas as lágrimas, não haverá mais dor, nem choro, nem morte. 21:4. 21:4, né? Todas as coisas anteriores já Já passarão, estão, exato. e haverão de passar. Mas quem terá acesso a isso? Só aqueles que viveram de acordo à vontade de Jeová. Exato. Que não é uma tarefa fácil, Beto. Tu e eu sabemos muito bem o quão é difícil adorar a Jeová, não só nesse sistema, mas em todos os outros que já passaram. Exato. Hoje torna-se um pouco mais difícil por causa, não só hoje, em vista dos conflitos que nós temos na família, no trabalho, o mundo em si está programado para nos distrair. Exato. É o que eu digo, é só lembrar quem governa o mundo. É só lembrar disso. O mundo hoje está programado para nos distrair. E só os mais fortes. E não basta só ser forte. É ser forte com a ajuda de Jeová. Exato. E consistente. Consistente mesmo. Vais cair, não desista. Estás cansado, não desista. Está cansado, descansa. Repousa, porque o cansaço é atualmente quando você está cansado, atualmente o teu corpo não está a te dizer desiste, está a te dizer precisamos reabastecer. Certo. As pessoas entendem o cansaço como motivo de desistência. Muito pelo contrário, não é isso. Não é para você desistir, é para você reabastecer. Ele está a te dizer, repousa um pouco. Exato. Estás a perceber? Descansa, reabasteça as tuas energias, depois continua a jornada. Continua. Certo. É difícil, Cota. Eu vejo muitas pessoas que estão a enfrentar assim, muitas dificuldades na vida. E muitas vezes até são pessoas que já estão estáveis a nível econômico, mas enfrentam muitos desafios emocionais e espirituais. Claro. Eu vejo isso. Mas Daniel, eu anotei aqui esse texto. Não sei se estás aí com o teu fone. Vai lá, tem aqui. Seria muito bom se também desses uma olhada nisso. Eu tenho assim como um dos meus textos favoritos aqui. O livro de Daniel 10:19. Onde Daniel Jeová disse 10:19. a Daniel, lembras na fase em que isso foi na Babilônia, quando Daniel servia ao rei e ele tinha o sistema de fazer as 3 orações por dia e os seus oponentes haviam abolido isso. Saiu uma proibição. Saiu uma proibição no reino que ninguém poderia mais fazer isso durante um determinado tempo, mas independentemente dessa mesma proibição, Daniel continuou a manter a sua lealdade diante de Jeová. Exato. E no meio dessas perseguições, quando ele começou a ser perseguido e foi posto à cova, e aqui diz Daniel 10, Jeová disse a ele, no meio de tantos problemas, no meio de tantas opressões, no meio de tanto caos, porque Daniel ficou com medo. Exato. Daniel ficou com medo, Daniel ficou preocupado, temeu pela vida dele. Sim. Embora estivesse a ser forte. Olha, estás a ver, né? Exato. Ele estava a ser forte, mas apesar do medo, o que prevaleceu não foi o temor ao mundo, foi o temor a Jeová. Quando Jeová detectou que o temor dele por Jeová era maior do que todas as coisas, Jeová mandou-lhe essa mensagem: não tenhas medo. Oh, homem muito precioso, que a paz esteja contigo. Ser forte. Sim, ser forte. Olha, eu quando li essa passagem, eu muitas vezes venho sempre dar uma olhada nessa passagem quando estou a enfrentar um desafio, uma dificuldade. Eu me sinto muito consolado quando ouço isso. E aqui a parte 2 ainda diz: quando ele falou comigo, senti-me mais forte e disse, que o meu Senhor fale, uma vez que me fortaleceu. Oh, Jeová. Olha, eu quando leio isso, eu me sinto muito fortalecido. Para mim, isso me faz entender que Jeová se preocupa com cada um de nós. Não importa quem seja. Jeová se preocupa sempre com cada um de nós. Se Daniel, em meio a toda essa opressão, e olha que Daniel estava a viver situações bem piores que nós, estava a ser perseguido pelo governo. Nós estamos a enfrentar situações na família, no trabalho. Ele não, era o governo em si
a lhe perseguir. E no meio desse caos todo, Jeová veio lhe consolar. Então, eu utilizo muito esse consolo para mim mesmo. Ok. Em meio a muitas situações que eu vou enfrentando, vou passando, situações que às vezes eu não entendo o motivo, tipo, não faz sentido estar a passar por isso, mas meu Deus, porque a necessidade mesmo de viver isso. Exato. Mas quando eu vejo Daniel 10:19, isso me consola muito. E eu quero saber agora, hoje, no teu ponto de vista, qual é o conselho que tu dás àquelas pessoas que estão a enfrentar? Hoje, o maior problema da juventude está muito ligado à imoralidade. Isso começa já desde a adolescência. Sim. Não estamos a falar só dos adultos. Até adolescentes, adolescentes já estão pré-adolescentes e adolescentes já estão todos nesse buraco. E muitos deles não conhecem a Jeová. E temos pessoas que estão nesse buraco que também conhecem a Deus. Exato. Pronto, não vamos dizer que essas pessoas estão nesse buraco porque não conhecem a Deus. Porque também existem pessoas que conhecem muito bem a Deus. Exato. Estão, ainda assim estão nesse erro. Então, hoje, qual é o conselho que tu passarias para essas pessoas? Como é que elas poderiam olhar para a vida? Como é que elas poderiam erguer a cabeça? E melhor do que dizer o que elas devem fazer, eu quero que tu nos ajudes assim a ver como elas devem fazer. Porque o que mais aparece na internet é o que deves fazer. Seja humilde, seja forte, seja resiliente, seja persistente. Mas como, na prática, como é que eu vou ser humilde? Quais fontes devo usar para que eu possa me tornar numa pessoa humilde? Para que eu possa me tornar numa pessoa resiliente? Para que eu possa continuar a ser forte? Porque uma coisa é dizer o que devo ser e outra coisa é dizer como devo ser. Então, eu quero que o Cota, em meio à experiência que tu já tens, tu já viveste muita coisa. Eu sei muito bem disso. Coisas que você já enfrentou, que se não fosses forte espiritualmente, certamente abandonarias assim a Jeová. E eu vi que em muitos casos tu não abandonaste a Jeová porque você não confiou no teu entendimento, você confiou em Jeová. No modo como Jeová faz as coisas. Isso me remete a pensar Provérbios 3:5. Jeová diz: não confies no teu próprio entendimento, confies somente a mim e eu tornarei todos os teus planos assim bem-sucedidos. Então, como, Cota? E que bom que você mencionou esse Provérbios, porque me ajuda a começar a responder essa pergunta. Boa. O que todo mundo procura nessa vida é um caminho bem-sucedido. Sim. E esse Provérbios tem a fórmula. Não confia no teu próprio entendimento. Sim. E é interessante que aí a Bíblia não nos pede para sermos burros. Certo. Para dizer assim, termo terra. A Bíblia não está nos dizendo, você não precisa estudar nada, você faz só o que Deus te manda. Não funciona assim. Não funciona assim. Não confiar no teu próprio entendimento significa você perceber e aceitar que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, mas são melhores. Porque às vezes, é um pouco do que você disse. Há conflitos por causa das ideias diferentes. Eu quero o que está no teu país e eu entendo que eu vou gerir melhor o que você tem, mas é teu. Mas por eu confiar no meu próprio entendimento, que não, eu vou dar melhor uso ao teu petróleo, a tua terra é boa de produzir, mas você não tem capacidade para dar uso, então eu vou entrar de qualquer jeito. Não importa se você quer ou não, eu vou entrar de qualquer jeito. E isso gera aquele conflito. Por quê? Porque eles confiam no seu próprio entendimento. Ao passo que, se houvesse algum espaço para raciocinar e aceitar que a tua forma de entender não é a melhor, ou não é que deixa as coisas em melhor estado, as pessoas evitariam muito conflito. E é o mesmo que acontece na vida cristã. O jovem cheio de potencial, com boa fala, boa presença, inteligente, carismático, ele tem qualidades muito bonitas, mas essas qualidades podem ser mal usadas pelo diabo. Ele vai fazer com que as mulheres sintam-se facilmente atraídas por ele, sim. Como resultado, em vez de perceber que esse dom que Deus lhe deu pode ser usado de forma positiva, ele confia na sua própria forma de entender. É um dom. Ok. Tem capacidade de atrair. Há pessoas que chegam num sítio, não falou, tipo, cheguei. E as pessoas vão dar conta que ele chegou. Só chegou, não cumprimentou ainda ninguém, acabou de entrar, tá aí em pé.
alguém vai olhar para ele e vai dizer, pô, esse é pausado. Não falou nada. Quando abrir a boca, então, quando ouviram um linguajar, bom dia, boa tarde. Ei, pô, esse tem um linguajar, mas só falou ainda bom dia ou boa tarde. Tem pessoas que têm esse dom. Isso não é necessariamente mau, pode ser usado de forma muito positiva. Mas, por as pessoas não procurarem a forma de Deus de entender as coisas, usam isso de forma errada. Certo, isso é verdade. Exato, recai no exemplo que eu estava aqui a formular. Um jovem cheio de potencial para fazer tanta coisa boa, para ser, se calhar, uma influência positiva para outros, ele se torna uma influência negativa. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de atrair mulheres. É o chamado player, aquele que no meio dos bradas já sabem, aquele Luís se chegar aqui, essas damas todas que estão a se fazer de dura vão cair, vão morrer, porque aquele Luís tem mesmo presença, aquele Luís sabe falar, não sei como é que aquele Luís faz, ele chega, as damas que não queriam sentar na nossa mesa, ele vai chegar lá, vai falar, 1 minuto, vamos assustar, as damas estão a juntar as mesas. Tem people assim, tem bradas assim, e ele entende que está a usar aquilo de forma positiva. Sim. Então, o conselho que eu daria a uma pessoa assim é, se você tem esse carisma, use isso para conversar com as pessoas que se aproximam de ti, mas transmita uma mensagem positiva. Certo. Aos teus bradas que acham que você tem tudo para ser o player, ensina os teus bradas que o que você tem, que eles entendem que é uma arma para ser usada a favor de ganhar mulheres, você condena isso. Vocês dizem que eu sou assim, tudo bem, eu até agradeço. Já notei também que eu tenho essa naturalidade que as mulheres gostam, mas não é para eu usar para atrair elas ao meu interesse. Eu devo usar isso para conversar com as pessoas, já que as pessoas se sentem à vontade comigo, eu devo aproveitar aquela oportunidade para passar mensagens positivas. Ok, Man, eu tive a experiência, isso no tempo que eu fiquei em Cape Town, de estar com uma dama no quarto que encontrou uma revista, a Sentinela, na minha banca, interessou-se pelo assunto e a noite foi aquilo, Megalumes. Fala sério. Sério, brother. Sério, sem brincadeira. Sem brincadeira. E a people lá no prédio, nós estávamos aí num segundo, terceiro andar, não lembro, isso foi 2008, 2009. Tem people lá no prédio que quando viram eu a entrar com a moça, aquilo é isso, e hoje vai dar, isso hoje vai levar. Mas, primeiro, eu sempre tive uma coisa, eu não consigo, ou digo, não conseguia fazer certas coisas, chegar a certos níveis sem conhecer a pessoa. Eu preciso ter uma ligação emocional. Eu também tenho essa cena. Eu não tenho aquela pressa de não. Também tenho. Tem que levar, não. Tenho que conhecer. Nunca tive isso. Tenho que ter uma conexão com a pessoa. Exato. Tanto que quando a gente entra pro prédio, eu não tinha sexo na mente, vou te ser sincero. Tipo, não, vou levar esse mambo, não tinha isso na mente. Era boa conversa, boa companhia. E ela, quando chega lá, ficamos a conversar e tal, ela senta-se. Eu tinha um sofá mais ou menos assim, pertinho da cama, e ela estava aí pertinho da banca, onde eu sentava para fazer as minhas leituras. E tinha aí as minhas revistas. Na altura eu não estava ainda ativo, como testemunha de Jeová, mas pronto, tinha o costume de ler. Ela viu um assunto que lhe interessou, perguntou, você é testemunha de Jeová? Eu disse, não sou, mas eu assisto reuniões, faço estudo da Bíblia. Ok, eu gostei desse tema que eu estou aqui a ler. Eu disse a ela, nós podemos conversar sobre isso, se vocês estiverem interessados. Brada, olha, falamos. E foi uma conversa tão positiva, tão boa, que no momento que ela deu conta que tinham passado aí 3, 4 horas, ela própria ficou surpresa. Eu vos conheço, vocês angolanos, vocês não trazem mulher na vossa casa para conversar. Eu lhe disse, eu te valorizo mais do que isso. Uau. E para mim, a consciência fica mais saudável, transmitindo a mensagem que eu te transmiti, embora foi você quem gostou do assunto, mas sinto-me melhor por ter agregado esse valor na tua vida do que se tivesse dormido contigo. Porque eu sei que isso é uma coisa que você vai levar e talvez até te ajude a se valorizar mais. Exato, é uma coisa que você vai levar lá para frente, para onde você vai. Mas se tivéssemos dormido, o que é que ia acontecer? Sexo, e depois passou. O sexo você ia levar aonde? Não ia levar a lugar nenhum. O sexo acaba aí, onde começou. Termina aí. Talvez uma experiência que você vai contar para uma amiga. Olha, eu tive uma vez um namorado assim, tive uma vez um jovem assim, mas disso não passa. Não passa.
Mas a mensagem que eu te passei, você vai levar, você vai partilhar com outras pessoas. E são mensagens que fazem uma sociedade melhor. E não foi o primeiro caso. Já tive o caso de uma menina mesmo lá no prédio. Ela era angolana, por acaso, não era sul-africana como essa. Ela gostava tanto de mim, que ela me fazia confusão. Como a conversa que a gente estava a ter aqui antes de começar o podcast. Me fazia confusão, Mega. Fazia confusão. Ela só cria o Beto, só cria o Beto. Tá vendo aquele pensamento que o homem tem quando olha para uma baby? Não, eu tenho que levar essa dama. Ela tinha aquele pensamento comigo. Eu tenho que levar o Beto. E eu já estava dotado de espiritualidade suficiente para lhe fazer sentar e lhe fazer perceber que você, como mulher, precisa se valorizar. Precisa. Você não pode colocar na tua mente que eu tenho que levar um homem. Senão você vai levar muitos homens na tua vida. Vais levar muitos homens na tua vida. O que é que vai acontecer depois? Uma das consequências mais pesadas que a mulher leva por se envolver com muitos homens antes de um dia se casar é o facto de que a cada relação que ela entra ou sai, aquela cola normal de marido e mulher, ela própria vai perdendo. Imagine uma fita cola, né? Você vai tirar a fita cola, vai colocar nessa superfície. Ela pega bem. Sim, vai pegar bem. Depois você tira, sim, coloca aqui. Sim. Tiras, coloca. A cada nova superfície que você coloca, ela vai perdendo a força. Vai perdendo a força, exato. Sim. Então, o mesmo acontece com a mulher. E eu não estou a inventar isso, eu ouvi isso de uma psicóloga. Ok. O mesmo acontece com a mulher quando ela passa em muitos relacionamentos. Quando chegar finalmente naquele com quem ela casa, no momento ela vai ter aquela emoção de casar, porque o sonho da mulher, o ponto alto na vida de muita mulher é o casamento, né? Não é de todas, mas de muitas é o casamento. No momento vai ter aquela emoção. Mas à medida que o casamento vai começar a passar aquela fase da emoção e começa já a chegar à fase da responsabilidade, ela não vai ter aquela cola suficiente para lidar com aquela pressão. Como resultado, vai passar a olhar para o marido como alguém a quem ela tem que atender. Esse termo que a mulher usa, não, eu tenho que atender o meu marido. Não, você não atende o teu marido, você também tem necessidades. Você sente que tem que atender, porque as tuas necessidades para ti já não são novidades. Você explorou tanto no pecado que dentro do casamento já não te assusta. Já não te assusta, Você já não tem uma aventura para explorar. Aquela quentura, aquele fogo. Já não tens muito a dar para ele. Já não tem força. Isso afeta a relação muito. Isso afeta muito. Exato. E naquela altura eu já consegui dizer isso àquela menina. E, ela levou esse exemplo com ela até hoje. Nós já falamos algumas vezes. Esse aqui é agosto. Acho que esse ano ainda falamos. E cada vez que a gente fala, a primeira coisa que ela menciona é isso. Eu não esqueço como você me fez chorar naquela noite, mas com palavras boas. E depois daquela noite, eu passei a perceber melhor o que eu sou como mulher. Me valorizei. E eu hoje, embora não estou casada, ela vive maritalmente, mas ainda assim, eu consigo sentir que olho para o meu parceiro de forma diferente, porque eu desviei aquele curso da minha vida. Boa, até quando conheci pessoas de quem eu realmente gostava, eu pensava no teu conselho. Pô, tudo bem, eu gosto dele, mas se não for a pessoa que vai casar comigo, não, então eu vou deixar. E, eu não vejo essa moça desde quando? Desde 2013. Mas são 12 anos. Muito tempo. Até hoje o conselho está ali. Então, essa é a influência que eu peço que os jovens que têm carisma procurem ter na vida dos outros. Porque você, para ser ouvido, hoje em dia, infelizmente, precisa ser alguém interessante. As pessoas precisam ter, assim, alguma coisa que identifica contigo. Está a perceber, né? Precisa ter alguma coisa que ela diga, não, eu gosto quando o fulano fala. E as pessoas hoje não estão propensas a escutar, por melhor que seja o teu conselho. Se elas não se sentiram assim atraídas a você, não vão te escutar. Infelizmente, eu gostaria que fosse diferente. Porque conselho é conselho. Não importa se a pessoa que está a falar sabe falar ou não, não importa se é carismático ou não, se é conselho é bom para ti. Mas infelizmente a nossa sociedade está virada para outro lado. Então eu aconselho, jovens carismáticos, usem esse carisma, primeiro para estudarem melhor vocês próprios e depois para transmitirem essa mensagem a outras pessoas. Falando hoje sobre espiritualidade, me lembrei de uma situação que eu vivi em 2023, quando eu decidi voltar para Jeová. Quando eu disse, agora eu vou me alinhar, porque teve uma fase da minha vida que eu estava mesmo a emergir no mundo.
Eu sei. já estava começando a ter, já estava mesmo a começar, já estava a ter basicamente a minha estabilidade financeira, já era muito conhecido. Exato. Então o acesso à mulher estava muito, sempre foi uma cena assim, muito Exato. fácil, estás a ver? Yeah. E não era até o acesso às mulheres, era as mulheres Terem acesso a mim. terem acesso a Olha, ti. o Exato. termo certo é esse, né? As Sim. mulheres terem acesso a mim. Sim, eu acompanhei E essa teve uma fase. fase que eu estava mesmo assim a entrar e não era porque eu estava a me relacionar, tipo, encontrei uma dama, vou ficar com essa. Não, era tipo, eu estou aqui, amanhã estou ali, assim. Exato. E depois, o que eu fiz? Foi quando decidi voltar, eu disse, não, essa vida não é fixe. Ok. Eu levava uma vida, mas sentia-me vazio. Ok. Estás a ver? Não me sentia assim completo com isso. Eu sentia que faltava sempre alguma coisa. Certo. E a minha consciência sempre me dizia: o que está a te faltar é o pai. Você tem que voltar para o pai. Então eu comecei a fazer os reajustes para voltar. Eu Exato. lembro-me que eu me afastei da imoralidade, de ter relações sexuais, me afastei de tudo que era imoral. Ok. Inclusive, falo aqui abertamente, também já tive acesso à pornografia. Ok. Afastei-me de pornografia, de sexo, afastei-me assim de muita coisa Ok. durante 1 ano e 3 meses, até eu voltar a Exato, publicar. exato. Porque eu disse, eu não vou voltar a publicar agora, não vou voltar a ser testemunho de Jeová agora. Primeiro o que eu tenho que fazer é me limpar, eu preciso me purificar. Exato. Porque eu estou muito imoral, eu estou imundo. Ok. Então o trabalho que eu tenho que fazer agora, durante esse percurso todo, e não estabeleci tipo um timing. Exato. Depois de X tempo, vou voltar. Exato. Isso é muito bom, não coloca as pressão sobre ti Exatamente, mesmo. não coloquei Exato. pressão sobre mim mesmo. Então o que é que eu fui fazendo? Fui só trabalhando, meditando, assistindo às reuniões continuamente, tudo, fazia tudo lá. Exato. Assistia aos filmes, o meu alimento espiritual era o tempo todo. Ok. E com o passar do tempo, nos primeiros meses foi muito difícil, porque eu cortei essa vida imoral, assim, do dia para tipo, disse hoje, a partir de amanhã já não faço isso. Exato. E nos primeiros meses foi muito difícil para mim, porque o corpo pedia isso. Exato. E às vezes não pedia de dia porque estou na rotina do trabalho, correria, não sei o que. Quando chegava aquele momento 22, 23, tipo, cheguei em casa, estou no sofá Ficava mais relaxado, sereno e tal. estou mais sereno, o corpo É quando começava, ele bate, ele começa exato. mesmo já a bater. E eu sentia isso, era muito difícil. Eu orava, chorava a Jeová. Ok. Eu falava, Jeová, eu quero fazer a tua vontade, mas está difícil. Uma guerra contra É a uma carne. guerra contra a carne. Jeová, não estou a aguentar. Eu acho que eu não fui feito para. Sim, estou a falar sério. Jeová, eu não fui feito para isso. Ok. Mas com o passar do tempo, quanto mais eu meditava, tem um exemplo que é usado de uma chávena com água suja. Exato. E eles colocam a chávena numa torneira com água corrente. Exato. A água corrente vai caindo na chávena de água suja, toda a água Boa. suja vai Começa a saindo, transbordar. começa a transbordar. Exato. E depois só fica água limpa. Exato. Então eu apliquei o mesmo exemplo na minha vida, Ok. com leituras diárias da Bíblia, ter acesso todos os dias a todo o alimento espiritual. Ok. E eu percebi que eu era aquela chávena suja, mas se o alimento espiritual na minha vida fosse corrente, toda a água suja ia transbordar. Ok. Então foi basicamente isso que eu fiz. Ok. Olha, irmão, eu lembro que os primeiros 4, 5 meses foram difíceis, mas depois eu senti como se Jeová tivesse amortizado todo esse desejo forte da carne. Exato. Não que eu não me sentia, mas sentia de forma muito fraca, de forma Ok. muito leve, de um jeito que eu até... Xê, Jeová, isso é sério. Exato. E tipo, depois de 1 ano e uns meses, uma voz vem na minha mente. Eu disse, eu já estou fixe para voltar, voltar na organização, voltar a publicar e não sei o quê. Uma voz me disse, calminda, vamos fazer um teste. Exato. Exato. Eu sabia que era já o morado negativo. Esse é o diabo a usar uma parte de mim para poder me levar Aquela a cair. parte que te fala, não ora, faz só. E ele me disse, olha, vamos testar. Eu disse, não, já estou bom, eu tenho que voltar a servir a Jeová. Ele disse, vamos só fazer um teste. Ok. Pega uma dama, lhe traz aqui. Se você resistir a essa mulher, você está pronto. Ok. Mas se você não resistir, ainda não és o que você está a pensar, ainda tens coisas para O trabalhar. diabo fica tipo, ele é boa ficha. Eu ouvi essa voz. Eu disse, não, eu não posso fazer isso. E eu fui, mas depois disse, eu como às vezes, o meu problema às vezes é ceder a desafios. Quando alguém me desafia, Exato. eu às vezes cedo mesmo, vou ceder. Então eu disse, não, então vou pegar uma dama aqui, vou chamar para vir ter comigo aqui em casa Ok. e eu fazer isso. Eu a chamar uma, a mente me diz, não, chama a mais gostosa. A mais em Porque dia. a mais em dia dos teus contatos. Porque se você chamar essa, nós vamos sentir que não, você só resistiu.
Porque ela não é a mais gostosa. Exato. Então exato. você tem que chamar a dama mais bala da tua lista de contatos. Vê só como é que eu estava a ser usado. O diabo, Ui. se não fosse uma pessoa, ia ser um boa ficha. Ele tem uma forma de meter os pensamentos na cabeça. Diabo, se fosse mesmo pregador, ia trazer muitas coisas. Mas atenção, a gente permite que isso entre. E a gente permite. Não E é eu tudo permiti. culpa dele. Exato. Eu peguei, ligo, fiz, não sei o quê. Porque como a ligação, tem uma pessoa disponível sempre. E a pessoa veio até comigo, a pessoa chegou e tal. Nós estávamos em casa e começamos a ver um movie e começamos com os toques, tá. E abertamente, assim, nós falamos sem defeitos. Exato. Ficamos assim, nós. Ok. Eu via ela a cama e eu de pé. E eu disse: não quero. Ok. Ela olhou para mim: como assim? Não estou a entender o que é que se passa. Não, isso é errado. Eu não vou fazer isso. Ok. Por favor, veste a tua roupa e vai para casa. Embora até aí muitas regras já foram atropeladas. Muitas regras né? já Preciso não me orgulho, reconhecer sim, isso. tenho que reconhecer Exato. que sim. Lembro-me que quando eu falei com o meu instrutor sobre isso, ele disse-me: você se expôs muito ao perigo. Exato, exato. E eu depois reconheci que sim, foi um erro. Só ter feito aquilo já foi um grande Sim, erro, sim. porque eu aprendi que imoralidade não se enfrenta. A melhor forma de você enfrentar a imoralidade é fugindo. Fuja da imoralidade. Mulher é não se bíblico. bate frente. Exato. Eu sou homem, eu vou resistir. Logo eu percebi que eu podia até ter resistido naquele dia, Exato. mas não quer dizer que eu seria resistente todas as vezes. Porque até a espiritualidade tem fases. Tem fases fases, boas e tem fases menos boas. E se isso me encontrasse numa fase menos boa, eu ia basicamente cair diretamente. Exato. Mas eu peguei, ela saiu daí chateada comigo. Ela não estava a acreditar que ela estava a viver aquilo. Ok. Tanto mais que depois ela puxou-me para falarmos sobre esse tema. Ela disse: nunca vi alguém com tanto autodomínio assim. Ok. Naquela fase, ela só depois de uns dias, fiquei Ok. muito chateada contigo, mas depois eu comentei isso com as minhas amigas e tal, elas não estavam a acreditar que isso foi possível. Tipo, calma, você tinha um homem à tua frente, vocês os dois assim, não foi, te mandou embora. E eu disse: ele mandou-me ir embora. Não fez nada. Disse mesmo: pega, vai. Mas depois eu reconheci que eu cometi um erro, que eu não deveria ter feito aquilo e que aquilo não poderia voltar a se repetir novamente. Sim. Então eu lembro-me ter orado, me desculpei com o pai, mas de alguma forma, de forma indireta, aumentou um pouco assim a minha autoconfiança, tipo: ei, pá, pronto. Mas tem que ficar. Mas tinha que controlar essa cena. Sim. Mas a Isso luta. podia ser coisa do diabo também. Sim, o diabo te faz pensar assim. Para voltar a cair no mesmo erro. Exato, o diabo te faz pensar que tá bom. Não, estás fixe, mano. Você sem roupa, ela sem roupa, mandaste ir embora. Estás fixe. Isso é para te fazer esquecer o facto de que até onde vocês chegaram já atropelaram todas Muita as coisa, regras. muitas Sim, regras. Yeah. já atropelaram praticamente todas. Então vai colocar a autoconfiança. Que nós não devíamos ter chegado até aí, mas aprendi depois que mulher eu gosto de fugir. Ok. Isso é uma coisa que hoje sou bom em fazer e eu me esforço, não que sou tão bom, mas eu me esforço para fazer, é fugir mulher. Ok. Não Se eu presta. sei que eu não quero me comprometer, eu preciso respeitar a mim e respeitar a ti. Exato. Eu não posso te vender uma heresia. Ok. Estás a ver de que... Porque, assim, vender heresia pode não ser de forma direta, pode ser de forma indireta. Ok. Como é que você pode vender heresia a uma mulher de forma indireta? De prestar muita atenção, conversar o tempo todo com ela, Exato. ser muito presente na vida dela. Sempre que ela procura as tuas opiniões, você continuar Você a tá opinar, sempre aí, está exato. sempre aí presente para ela, não sei o quê. De forma indireta, você está a vender Tá a uma alimentar algo, heresia, exato. você está a alimentar Exato. algo nela. E às vezes você pode nem dar conta, também estás a alimentar algo em ti. Sim, sim, é um processo de duas vias. É um processo de duas vias que só com o passar do tempo, quanto mais você vai alimentando, depois chega uma fase que você perde o controle da situação. Você próprio fica dependente Yeah. também de Você falar fica, com ela. Sim. exatamente, você fica dependente de falar com ela. E quando chega esse momento, a possibilidade de cair, de vocês os dois caírem, são muito altas. Já não tens como controlar essa fase. Então, a partir desse momento, eu comecei a limitar. Eu recebo propostas, tu recebes, eu recebo. Isso é o comum, principalmente por eu estar muito exposto na mídia, Exato. com o meu trabalho. Eu recebo sempre, Ok. mas eu oro sempre a Jeová. Ok. Eu digo: não é fácil.
eu tenho momentos que eu digo, já disse a Deus, não fui feito para ser cristão. Se for para superar, tipo, lidar com essas coisas, eu acho que eu não fui feito para ser cristão. Deus, me deixa embora. Deixa isso para outras pessoas. Deixa esse papel. Não me usa como exemplo. Tem muita gente que Deus pode usar como exemplo. Escolhe outro para ser exemplo. Escolhe outro para ser exemplo. Está aí o fulano, está aí o cicrano, está aí a fulana. Esses podem ser. É mesmo já eu. Mas eu reconheço que de tudo que Jeová já fez, eu acho que uma das forças motrizes que me ajuda a me manter alinhado é olhar para tudo que Jeová já fez e tem feito na minha vida. Ok. Isso me ajuda a me alinhar ao propósito dele. Ok. E eu gosto de reconhecer que tudo que eu tenho não pertence a mim, pertence a Jeová. Ok. Porque pensar dessa forma, que tudo que eu tenho, dinheiro, reconhecimento, clientes, boa voz, boa postura, charmão, tudo isso que eu tenho são atributos que Jeová me concedeu. Jeová me emprestou. Porque depois de eu morrer eu perco tudo isso. Sim, tudo então, fica. tudo fica. Exato. Jeová me emprestou. Então o que eu tenho que fazer basicamente é fazer bom uso disso. E eu me esforço muito para não me orgulhar dessas qualidades ou de tudo que eu tenho em posse. Porque quando você começa a se orgulhar de tudo que Deus te permite ter, consequentemente você dá espaço à arrogância. Exato. Você dá espaço ao ego. E quando você se torna uma pessoa arrogante, Deus se afasta de ti. Porque ele é claro em dizer que ele não anda no meio dos arrogantes. Exato. Quem é arrogante e pensa que tem Deus está a se iludir. Sim. Deus é um Deus limpo, puro e santo em todos os aspectos. A arrogância não faz parte de Deus. Embora não seja necessário, mas ele é humilde também. Ele é humilde também. Não precisava ser olha, humilde. Nós já falamos muito sobre isso. E eu Ele falo, não Deus não precisa precisava. ser. Deus é a única pessoa que se não fosse humilde nós teríamos que entender. Não precisava, mano. Não, é Deus. Exato. Exato. Estás a ver? É Deus. Vai ser humilde para quê? Estás a ver? E hoje olhar que o próprio... Ele é tão humilde que ele é que vem a nós atrás para nós lhe servir. Exato. Ele é que faz o convite. Ele é que te convida. Exato. Não é tipo, nós não acordamos hoje você é cristão. Não, Deus é que vem, te mostra os benefícios, como é que você vai viver, como é que a tua vida vai andar. Então, eu tenho muito respeito e admiração. Fora o amor, Exato. porque amor é uma coisa, respeito e admiração também é outra coisa. Exato. Fora o amor que eu sinto por Jeová, eu tenho muito respeito e admiração, porque quanto mais você se torna espiritual, você começa a sentir nojo de certas imundícies, comportamentos, exato. palavras e não sei o quê. E chegou uma fase da minha vida que eu cheguei nesse nível. E quando eu olhei para quem eu era, eu senti repulsa daquilo que eu era, da vida que eu levava. Isso me remeteu a pensar, fogo, se eu, que sou imperfeito, estou nesse nível espiritual, estou a sentir repulsa, como é que Jeová conseguiu se aproximar de mim? A mente abre. Esse cote é mau. Se eu, como um ser mero humano, eu sou um mero mortal, estou a olhar para quem eu fui no passado, estou a sentir nojo. Estou a sentir nojo de quem eu fui. Exato. E ele que é o Deus perfeito, puro, limpo, não tem defeito. O Cota se aproximou de mim. Veja as coisas que Jeová teve que ultrapassar só para poder te resgatar do mundo e te trazer ao lado dele. Jeová faz muitos sacrifícios por nós. São as coisas que nós humanos julgamos. Notamos um defeito em alguém. E uma coisa que me entristece hoje é as pessoas pensarem que bênção é ter um bom emprego. É ter um bom salário. É ter uma boa casa. É ter uma boa roupa. É ter um bom status. Isso não são bênçãos. Isso são consequências do teu trabalho normal. Sim, Jeová também pode te abençoar dessa forma, mas também vai depender de quão você realmente se dedica ao teu trabalho. Sim. Mas existem outras bênçãos. Eu acho que hoje nas minhas orações já sou muito cuidadoso ao dizer Jeová me dê esse cliente, Jeová me dê esse status, porque não são realmente as coisas importantes que eu preciso para viver. Porque bênçãos de verdade Jeová já nos dá. Como é que Jeová nos dá as bênçãos mais importantes da vida? Por isso é que eu digo, Jeová nos dá aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Por que eu digo isso? Imagina só. Por que as bênçãos mais importantes Deus já nos dá? Jeová te mantém vivo durante todas as noites. Você, tua mulher,
teus filhos, a tua casa, o teu lar em si. Exato. Jeová providencia anjos que ficam por cima, rodearem a tua casa todas as noites, para que as vossas noites não tenham perturbações. Exato. Isso é uma bênção de Jeová. De que adianta você ter status, dinheiro, mas você não consegue ter noites de paz? Exato. Exato. Jeová protege as tuas filhas, os teus filhos, sempre que vão e voltam da escola. Existem anjos que estão bem encaminhados a cuidar deles ao atravessar a estrada, estás a ver? Ao entrar para a escola, ao voltar. Toda essa jornada que os teus filhos têm, tem anjos que Jeová envia, estão a lhes proteger. Exato. Isso é uma grande bênção de Jeová. Porque existem filhos que foram para a escola e já não voltaram. Se voltou é corpo. Outros, os pais nunca mais viram. Quando você sai todos os dias, acorda cedo para ir trabalhar, a tua mulher quando vai trabalhar e volta do serviço, quem lhe traz com vida é Jeová. É Jeová que faz isso. Quando a tua mãe... Existem pessoas que em mínima febre morreram. A tua mãe mesmo com febre, mesmo com não sei o que, ela está sempre de pé. Você acha que é o dinheiro que você está a conseguir que está a fazer a tua mãe estar como está? Não. Não é. É o Deus Supremo que protege a tua mãe. Não importa onde eles vão. Não importa se eles não têm um QI muito avançado. Exato. Em negociações, em projetos, Jeová está sempre a lhes encaminhar. Fogo, você hoje consegue ter paz porque Deus cuida das coisas mais importantes na tua vida. Exato. Coisas que se fosse você a cuidar, você Estás não a ver? chegaria a Você lugar não- nenhum. Agora vamos imaginar que Deus vai fazer o seguinte: filho, vou te dar o melhor emprego da tua vida, o melhor salário, vou te dar todas as riquezas, mas vou te tirar todas as proteções espirituais que você tem. Deus vai te tirar a proteção da tua mãe, do teu pai, dos teus filhos, da tua mulher, a tua própria Acabaste. proteção. Tua vida acabou. Porque você não vai Acabaste. conseguir usufruir da tua riqueza. Porque a toda hora teus filhos estão doentes. Tua mãe está doente. Mamãe morreu. Não sei o que Conflitos aconteceu na isso. família, Conflitos em casa, conflitos na família. desentendimentos, sim. Você não vai conseguir ter paz para aproveitar o dinheiro que você tem. Então, se você olhar hoje, se nós olhar bênçãos, mano, as bênçãos mais importantes Deus já te dá. Então, aí. O resto é mesmo resto. É para você Verdade. procurar ir atrás. Porque o que Deus faz por ti, nem que você fosse o homem mais rico do mundo, não ias conseguir fazer. É verdade. Estás É a ver? verdade. Até o homem mais rico do mundo vai chegar o dia que ele vai morrer. Vai morrer. Se hoje você está vivo, estás a dormir, estás a caminhar, os teus filhos estão aí felizes, mesmo com esse pouco, é de louvar. E eu hoje estou a ler o livro de Salmos. Davi era um grande acervo. E eu dentre todos os personagens da Bíblia, o que eu mais me identifico é o rei Davi. Ok. Davi é assim, aquele meu bro. Ok. Eu quando olho para Davi, estou a olhar para mim mesmo. Eu e Davi temos muita coisa em comum. Ok. E eu vejo que Davi adorava a Jeová em detalhes muito pequenininhos. Exato. E voltou em casa, a primeira coisa que ele faz, depois de voltar para casa, depois de voltar de uma batalha, é adorar, louvar a Jeová. Exato. Mostrar gratidão. Voltei vivo. Exato. Voltei com a coisa mais importante. A coisa mais importante não foi ter vencido a guerra. Exato. Foi termos todos voltado com vida. Com vida, exato. Jeová, louvado sejas tu. E não é meu mérito. É E teu. nem é exatamente. Exato. Não é meu mérito. Nós não vencemos isso também por causa do nosso mérito. É porque você quis que nós fizéssemos isso. Então, hoje, eu sou grato a Jeová por pequenos detalhes. Ok. A mamãe está bem, meu filho está bem, meus irmãos estão bem, eu estou bem, não ganho muito, ganho o suficiente, conseguimos nos ajeitar, sem necessariamente faltar o básico, Exato. estamos a caminhar bem. Então, isso já me deixa muito feliz. Já faltou. Nós soubemos o que é não ter, Já. De onde estamos a vir? de onde estamos a vir. Yeah. Então, não temos motivos nenhum para reclamar. É verdade. Não temos. É verdade. E reclamar seria mostrar ingratidão Seria. por aquilo que Deus faz por nós. É verdade. Uma longa jornada. Ei, mas Jové Pessoa, É. ele sabe mesmo lidar com os humanos, não tem como. Jeová não nos trata como repulsa, como coisas repugnantes, estás a ver? Exato. Jeová Embora tenha razões para tal. Ele tem razões, ele tem razões. Mas apesar disso, ele não faz. Para tu chegares onde chegaste, a evolução que você hoje tem,
as dificuldades que você já viveu, que você sentiu que não tinha mesmo como fazer nada, e Jeová operou ao teu favor. Eu costumo dizer, até as situações mais bizarras das quais eu me livrei, se passasse novamente pelo mesmo, a minha experiência não seria suficiente para me livrar, ainda seria preciso Deus. Tudo bem, já passei por lá, já passei por lá, já tenho assim uma certa experiência, mas se voltasse a acontecer, para sair de lá, ainda seria necessário Deus. Nunca é nosso mérito, man. Nunca. Nunca, é sempre Deus, e é importante reconhecer isso. Eu respeito quem diz que Deus não existe. Sim, eu também respeito. Exato, porque até mesmo na forma de se apresentar para as pessoas, a forma como Deus se apresenta para ti não é como vai se apresentar para mim. Né? Digo se apresentar no sentido de o momento que você percebe que é Deus quem fez que está a fazer isso. Exato, não é? Você pode estar a lidar com um desafio que quando você ultrapassar, você vai sentir que foi você megalumes. Sim. Eu ultrapassei porque eu fui persistente, porque não desisti, porque fui corajoso. E eu passar pelo mesmo desafio e dizer, não, eu ultrapassei porque Deus me ajudou. Sim. Então, a forma como Deus se apresenta na vida das pessoas é diferente. Talvez ainda não tenha acontecido nada na tua vida que te dê provas, né, concretas de que Deus existe, que você sozinho não seria capaz de ultrapassar aquilo. Então, eu preciso respeitar isso na vida das pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Embora, fora qualquer experiência, a natureza em si está repleta de sinais da existência de Deus. E sinais indiscutíveis. Mas, se alguém não tirou tempo para olhar para a natureza e entender que é uma forma de Deus se apresentar a nós, eu também não culpo essa pessoa, não julgo. Só espero que, quando chegar aquele momento que ele reconhecer e aceitar que existe um Criador, uma pessoa que fez tudo, que ele aproveite aquele momento para começar uma jornada espiritual e que não ignore aquilo. Porque é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Conhecer a Jeová. Não há nada melhor. Fogo. Acho que umas 2 horas de podcast, Não faz isso. Não, sério, umas 2 horas. For real? 2 horas de podcast. Newton, estamos em quanto tempo de podcast? Epa, olha. Newton, 2 horas, né? 1h24, ok. Na época que nós começamos a falar antes de começar a gravar. Sim, também. Mas, para mim, ainda queres adicionar mais temas? Vamos, irmão. Parte do trabalho vamos falar já outro dia. Isso vai ter cortes. Nós vamos fazer cortes e vou partilhar. Tens Instagram? Vamos fazer postagens conjuntas, né? Com os 2 perfis. Eu vou te convidar para a malta também poder te seguir. Eu vou deixar aqui o Instagram do Felisberto para vocês poderem seguir, o Instagram dele, Facebook. O Felisberto é designer também como eu, né? É muito bom. Trabalha aqui conosco na Megaloom Studios. Não tem como. Eu precisava ter essa interação com o Felisberto porque é uma das pessoas mais expert que eu conheço e admiro muito. O Cota Beto é muito bom. Às vezes mesmo só o timing é que não ajuda para falar assim tanta coisa, mas também vamos fazer esses cortes para vocês poderem ter acesso a todas essas cenas e eu espero que vocês tenham de certa forma gostado bastante desse 2º episódio do Lumicast. Cota, queres dar algumas considerações, uma dica final que eles podem levar como lição? Sim, quero. Podes olhar mesmo para aí. Ok. Pô, assim tá a me ver, né? Tá. Tá bom. Pois, pessoal, Felisberto Maurício foi apresentado a vocês hoje. Sinto-me muito lisonjeado por estar aqui. Saber que hoje sou visto pelo público do Megalumes. E se tivesse que deixar um conselho para quem me escuta agora, é resumir praticamente aquilo que foi aqui a nossa conversa. Não tem nada sem Deus. Naturalmente, você segue o Megalumes porque quer ser um bom designer gráfico e hoje ele fala mais de empreendimentos, né? Empreendedorismo do que propriamente designer gráfico. Faz a junção das duas coisas. É uma boa razão para você lhe seguir, porque ele é bom nisso. Ele tem o domínio dessa ferramenta, tem o domínio dessa profissão. No entanto, siga o Megalumes,
mas ao mesmo tempo dê atenção a você como ser humano espiritual também. Yeah. A tua conquista, essa jornada que você quer começar por seguir esse designer gráfico renomado, será muito melhor se você tiver o acompanhamento de Deus. Então não corra só atrás das coisas na vida. Você quer ser alguém grande, quer ser alguém reconhecido, não vá só atrás disso. Procure primeiro ser conhecido por Deus, embora Ele já te conheça, Yeah. mas procure ser conhecido no sentido de falar com Ele nas tuas orações, falar das tuas preocupações, as tuas petições, os teus agradecimentos, e depois procure conhecer Deus. Quando tiveres essa fórmula na mão, conhecer Deus e correr atrás dos teus sonhos, junta essas duas coisas Yeah. e olha, você vai ser melhor do que nós os dois juntos. Yeah. Eu te prometo. Eu te prometo. Então, vai lá, Malta, para frente é o caminho. muito obrigado. Inscreva-se aqui no nosso canal da Mega Lume Studio. Ative o sininho em todas as notificações. E se vocês gostaram deste episódio, deixa o teu like, o teu comentário. E estamos juntos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Lumicast. Cota. Thank you.